Responde hoje vem para tirar a seguinte dúvida que eu recebi. Priscila, pode uma pessoa desencarnar e permanecer na própria casa sem entender que desencarnou, já que sempre somos socorridos? Vamos lá esclarecer aqui esses pontos. Sim, é possível que uma pessoa que tenha desencarnado ela não tem essa consciência que ela perdeu esse corpo físico. E por não ter essa consciência que perdeu o corpo físico, ela pode sim se manter naquele lugar reconhecido para ela, né? Aquela casa. Quando acontece o desencarne, ou às vezes um desencarne muito bruto, né, algo ali que foi muito repentino, isso pode acontecer. A pessoa não ter essa consciência que desencarnou, ou não entender que desencarnou. E aí, nesses momentos, a equipe espiritual, né, os socorristas, aquela equipe, os mentores até vêm até ela, a espiritualidade até vem até ela, para poder esclarecer, né, para poder trazer o entendimento para aquela consciência, que já não é mais uma pessoa física, mas para aquela consciência, que o tempo físico dela aqui acabou, que ela desencarnou, ela perdeu esse corpo físico e que agora ela precisa seguir para o espiritual. Só que acontece que nós temos o livre-arbítrio. Então, pode acontecer que essa consciência não queira aceitar, ou ela não acredite, tá? Porque ela tá vendo ali as pessoas, ela tá vendo a vida acontecer. Então, pode ser que ela não tenha essa compreensão. Pode ser que ela esteja muito apegada ainda àquela casa, a questões materiais, ela pode ser muito apegada emocionalmente a algumas pessoas. Então, pode acontecer várias situações que a pessoa não consiga compreender que ela desencarnou, ou pode ser que ela não aceite que ela desencarnou, tá? Porque pode acontecer que a pessoa não aceita. E aí, o que que acontece? Ah, então os mentores deixam ali e vão embora, ninguém resgata. Como eu disse, a gente tem um livre-arbítrio. Os mentores, né, toda a egrégora que acompanha aquela pessoa, que todos nós temos um mentor e toda uma egrégora que nos acompanha, traz o esclarecimento. Mas quando a pessoa é irredutível, quando o ser ali não quer entender, não quer compreender, não quer aceitar, ele quer permanecer naquele lugar, eles acabam deixando. Mas aí, o que que eles fazem? Eles ficam acompanhando. Então, eles deixam aquilo ali por um tempo, né? Até para que a pessoa consiga ir se desprendendo daquilo, né? De toda aquela situação. E depois, né, eles esperam o momento certo ali, ou a pessoa pedir esse auxílio, né, conseguir compreender e pede o auxílio para que eles venham resgatar, ou porque faz ali algum trabalho de resgate, ou porque acontece algo na família ali, algum problema, alguma situação, e eles aproveitam esse momento para levar, tá? Então eles nunca levam à força se a pessoa está consciente, vamos dizer assim, consciente no sentido de que ela desencarnou, mas ela está vendo tudo que está acontecendo, tá? Tem casos, tem situações que as pessoas acabam ficando adormecidas. Então, eles já levam para os hospitais para serem tratados. E pode acontecer também de que essa pessoa ser resgatada, aceitar naquele momento, ir para os hospitais, para as colônias, para ser tratada, mas como nós temos o livre-arbítrio, ela querer voltar para aquele lugar. Tá? Então já aconteceu, por exemplo, de eu abrir para fazer cometria de casa e a pessoa está ali dizendo que ela estava defendendo o patrimônio, dizendo que tinha invasores na casa, eles estavam defender. Então é muito comum essas consciências que às vezes já desencarnaram e continuam ali, né? Porque às vezes foi e voltou, às vezes não conseguem compreender que a vida seguiu, mesmo já estando no plano espiritual. Então, às vezes, já aconteceu de abrir casa e a pessoa, a consciência lhe dizer, mas ninguém me ama mais, todo mundo me esqueceu, tá vendo? Eu tenho que proteger minha esposa, eu tenho que cuidar de tudo isso aqui. Então, assim, eles querem tomar tudo, eles não conseguem compreender, né? E aí pergunta, cadê minha família? Porque hoje tem outras pessoas morando aqui. Porque às vezes a pessoa desencarnou, o tempo passou, o tempo do plano espiritual é diferente do plano físico, a pessoa estava lá. Mas por algum motivo, ela ainda está conectada aqui e ela volta, e ela fica perambulando, tá? Então, a espiritualidade, quando a gente desencarna, ela faz sim esse resgate, ela vai até o nosso auxílio, mas nós, como consciência, aceitamos ou não esse auxílio. É como aqui no físico, né? Você tá vendo que uma pessoa está com um problema, uma pessoa está com uma situação, você até tenta ajudar, traz a consciência, esclarece, faz tudo, mas a pessoa às vezes não aceita. E passa um tempo, aquela pessoa fala, eu queria aquela ajuda. Ah, aquilo que você me falou, aquele negócio agora está fazendo sentido. Então, a espiritualidade respeita esse livre-arbítrio, mas ela fica ali de olho, esperando o momento certo para poder encaminhar. Uma outra coisa que pode acontecer é o seguinte: as pessoas desencarnam e a família, às vezes, muito apegada a essa pessoa, acaba chamando ela de volta, tá? Colocando flores em casa com a intenção para essa pessoa, colocando, acendendo velas, colocando coisas ali que façam com que essa pessoa fique conectada. Então, para a pessoa que está lá seguindo o caminho dela, é muito difícil. O que que acontece, né? Às vezes a pessoa já está lá no astral, tá? Nesse caso, ela já está lá. Só que aí você está aqui o tempo todo, né? Com aquele apego, aquela saudade, sabe? Aquela angústia. Aí essa pessoa que está lá, essa consciência, ela sente. Sabe quando você fala, nossa, eu tô com um negócio que eu não sei o que que é, sabe? Eu tô com uma inquietação, uma angústia.
Aí é isso que acontece com eles lá. Eles até têm essa sensação, essa angústia. Eles não sabem, né? Não sentem como no físico, mas eles têm isso. E eles sabem que vem daqui, da família, ou de alguém aqui. Então, às vezes, eles ficam, né, presos ainda aqui. Então, é sempre muito importante a gente lembrar das pessoas com saudade, mas nunca com apego, querendo que eles nos auxiliem. Porque eu já gravei um vídeo aqui falando sobre isso, que eles não conseguem nos auxiliar, tá? Eles são gente como a gente, né? Então, assim, se aqui a gente não está conseguindo fazer muita coisa, não é porque eles estão no plano espiritual que eles conseguem, tá? Então, isso acaba atormentando quem foi e faz com que ele fique aqui. Então, as pessoas podem sim, né, desencarnar e permanecer na própria casa ou vagando, porque às vezes desencarnou com muita raiva, com muita mágoa, com muito ódio e fica buscando ainda aquela pessoa que fez aquilo com ela. Pode estar presa a alguém ainda aqui da Terra. É muito comum, no domingo, eu tenho um grupo de resgate, né? Então eu faço um resgate junto com a espiritualidade e muitas das vezes as pessoas ainda estão presas aqui na Terra. Por conta disso, por conta dos ressentimentos, das mágoas, de situações, por conta das pessoas, por coisas que viveram, não aceitaram. Então, a gente acaba se prendendo a essa densidade aqui, se prendendo a tudo que acontece aqui depois de perder o corpo físico. Por isso que é sempre muito importante a gente ter a consciência do é passageiro. Porque o desencarne em si, né, a perda desse corpo físico, é só uma passagem, como se fosse um caminho que eu preciso passar. Mas se eu não tenho a consciência disso que é um caminho, de que tudo isso aqui acaba e eu preciso ir para o outro lado, eu fico perdida. E aí, quando eu chego do lado, eu não consigo aceitar, que eu passei, eu não consigo passar. Então, é um processo de que a gente precisa tomar consciência em vida, porque senão a gente fica preso aqui na Terra. Eu queria fazer um complemento a esse vídeo, porque depois que eu gravei ele, eu fiz 2 apometrias de casa. E nas 2 apometrias tinham pessoas que haviam desencarnado. Numa delas havia uma senhora que não queria seguir. Ela tinha a consciência que desencarnou, mas não queria seguir. Ela disse que, enquanto estava doente, pediu muito para que desencarnasse, mas quando ela desencarnou, ela percebeu o quanto a família dela sentia falta, o quanto a família dela sofria, e ela não conseguia seguir, porque ela queria ajudar o esposo e as 2 filhas que haviam ficado. Porém, ela não conseguia mais auxiliar ninguém e ela acabava ficando presa ali naquela casa, atrapalhando a vida das pessoas, já que havia mais de 1 ano que ela tinha falecido e, como eu sempre digo, o tempo da terra não é o mesmo tempo do espiritual. E ela foi esclarecida que ela precisava seguir, que ali ela não conseguia mais ajudar ninguém. E ela teve uma resistência muito grande em seguir, porque ela via a família sofrendo, ela queria auxiliar a família, o esposo, as filhas, mas ela não conseguia. Então ela ficava presa, ela não conseguia nem evoluir e nem ficar ali. E ela falava, eles me chamam o tempo todo, eles estão sofrendo demais, então eu não posso seguir, eu preciso ficar aqui para auxiliá-los. E aí foi quando a espiritualidade, né, todo o trabalho ali, esclareceu que ela não teria mais como auxiliar, apesar da família pedir esse auxílio, apesar da família chamar por ela, pedir a ajuda dela, ela não teria como ajudar mais ninguém, que naquele momento ela precisava seguir para ser tratada. Da mesma maneira, a gente esclareceu para a família depois, para não ficar chamando ela com saudade, com tristeza, pedindo auxílio, porque ela não estava mais conseguindo seguir no espiritual. Por isso que eu sempre falo, né, não pode ficar chamando a pessoa que desencarnou, tem que ter realmente uma saudade, um amor, mas não um apego, porque senão eles permanecem. Então, nesse caso específico, a pessoa tinha consciência que ela desencarnou, mas ela não queria seguir. Então, vai haver casos que a pessoa não tem nenhuma consciência que desencarnou, mas também não quer seguir, porque acha que ainda está ali. Tem outras que querem ficar com a família, querem auxiliar. Então, vai de caso a caso. E aí ela foi encaminhada, assim como a outra pessoa que estava na casa. Então, às vezes, a gente abre casa e tem pessoas avulsas, as consciências avulsas que se conectaram àquela energia daquela casa e eles ficaram, mas há também consciências que às vezes moraram ali, às vezes desencarnaram naquele lugar e não aceitam, às vezes desencarnaram em outro lugar, mas ficaram muito conectadas àqueles, estão conectadas à família. Então, sempre nas apometrias de casa, a gente encontra, né? Às vezes a pessoa não está na casa, mas está no campo daquela outra pessoa que ela era apegada. Então tem que trazer essa clareza que ela não vai conseguir auxiliar aquela pessoa, que ela mais atrapalha do que ajuda. Inclusive, teve uma vez que eu limpei um escritório de psicologia e que uma antiga secretária não aceitava o desencarne e permanecia ali porque ela achava que ela precisava ajudar aquela pessoa que tanto a ajudou em vida. Então ela queria ficar ali auxiliando. E isso atrapalhava, porque uma energia suga a energia do outro, suga a energia do ambiente, pesa o ambiente, por isso que não tem como. Espero ter esclarecido essa dúvida. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe com quem você acha que pode ser contribuição também. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye.